Pois bem, galera de administração pública, esse vídeo, ele tem como objetivo facilitar o aprendizado de vocês em relação ao marco legal do orçamento, A gente sabe que o orçamento, ele, na verdade, é um contrato, que o poder público, o poder executivo e a sociedade celebram, uma vez que a sociedade tem as suas demandas, e o poder executivo ele está ali para, na verdade, administrar os recursos da sociedade e que, com esses recursos, o executivo atende às demandas sociais, não é isso? Então, o orçamento, ele se materializa por contratos e esse contrato ele possui um marco legal, ele é fundamentado em leis para que isso torne, vamos dizer assim, exequível, se torne algo concreto, formal. Então, meus amigos, a Constituição Federal estabelece que o orçamento ele se fundamenta em três leis, três instrumentos legais. O primeiro é o Plano Plurianual, o PPA, vulgarmente conhecido, popularmente conhecido, ele é o nosso instrumento, vamos dizer, é o grande guarda-chuva, vamos dizer assim, O PPA, ele estabelece uma série de metas, e metas vinculadas aos investimentos. Eu já vou melhorar isso, e que a gente vai explorar todos os marcos legais, as três peças. Então, a gente tem o PPA, a gente tem a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que vai buscar as metas do PPA e priorizá-las, respeitando o princípio do equilíbrio orçamentário. E, por fim, nós temos a terceira peça, que é a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, essas três peças a gente vai explorar e que elas já estão disponibilizadas em relação, em termos de base teórica, Eu estou apenas melhorando isso para tornar mais factível a absorção desses conceitos. Então, vamos começar a entender o que vem a ser o Plano Plurianual. O Plano Plurianual, ele é um plano de trabalho de investimentos. Quando a gente fala em investimentos, seria aumento de ativos, a gente está falando de assumir despesas que a gente chama de despesas de capital. O que o poder público, os gastos públicos se dividem em dois grandes grupos. A gente tem as despesas correntes, que é a despesa de custeio da máquina, quer dizer, pagar pessoal, salário, encargos, e pagar as despesas gerais, correntes, as outras despesas, que seriam a manutenção da máquina pública. Então a gente chama esse grupo de despesas correntes. E nós temos um outro grupo que a gente chama de despesas de capital, que são gastos que o Poder Executivo assume para investimentos. O que é isso? Investimento a gente já conhece lá em finanças corporativas, que é aumento de ativos, que visam gerar uma operação, aumentar a capacidade de uma operação. Então, por exemplo, a construção de uma escola, o que eu estou proporcionando ali para a sociedade? Mais educação, um espaço a mais para melhorar a educação pública,
um hospital, eu estou investindo num patrimônio público que vai proporcionar a melhoria da saúde, e assim vai, né? Outros, novas, né, perspectivas de investimento. O plano de trabalho de investimento, então, tá, ele vai estar contemplado no PPA. Tá? O executivo, o poder executivo, ele elabora o PPA, que é um plano de trabalho de investimento, quer dizer, ele estabelece ao assumir o mandato, tá? Ele elabora essa lei, esse projeto de lei, né? Encaminha para o legislativo e ele estabelece qual é o plano de investimento de 4 anos, não 4 anos de mandato dele, tá? Já vou explicar isso, mas é um plano que contempla 4 anos de atividades de investimento, um plano de trabalho de investimento, ou seja, aumento de ativos, né? Melhoria do patrimônio público, melhoria no sentido de aumentar. Se eu estiver fazendo uma reforma de uma escola, eu não estou aumentando o meu patrimônio, tá? Eu estou fazendo uma manutenção. Entendam investimentos como aumento do patrimônio. Então, ele elabora esse plano. Esse plano contempla 4 anos a contar do 2º ano de mandato, tá? O que é isso? O prefeito vai agora, nós estamos em plena fase de eleição municipal. O prefeito, no dia 1º de janeiro, ele assume o mandato, tá? Então vamos lá, dia 1/1 de 2021, ele assume o mandato. Então ele vai, tá, elaborar nesse 1º ano de mandato o PPA, que vai ter vigência de 1/1 de 22 até 31/12 de 25. Tá? Quando chegar a 31/12 de 26, já tem uma outra. Primeiro de 26. 22, 3, 4, 5, são 4 anos. Tá? Então, a gente elaborou aqui. O prefeito vai entrar no dia 1º de janeiro de 2021. Tá? Ele vai passar do dia 1º até o dia 31/8 de 2021, ele vai elaborar o PPA e vai encaminhar até o dia 31 para o Legislativo, que vai aprovar a lei e, a partir do dia 1º de janeiro, entra em vigor esse PPA. Então, quer dizer, ele governa 21 com o PPA do seu antecessor, tá? Aí ele vai ter 21, o mandato dele, ó, preste atenção, é 21, 22, 23 e 24. Esse é o mandato dele. Só que o que ele faz? Ele vai preparar o PPA em 21 e o PPA vai ter validade a partir de 22 e vai até 25. E aqui é o 1º ano do sucessor, tá? Então aqui, ó, 21, 22, 21 ele prepara, aí entra em vigor 22, 23, 24, 25. Só que ele governa até 24. 25 já projeta para o outro, para o sucessor. Então, quando eu entro, assumo o poder no dia 1º de janeiro, eu elaboro o PPA, ou seja, eu elaboro o meu plano de trabalho de investimentos para os próximos 4 anos, que engloba os 3 anos
do meu mandato, tá? Os 3 anos do meu mandato, mais 1 ano do meu sucessor. Então, essa é a lógica do PPA, tá? Então, ele deve ser remetido até 31/8 do ano em que eu assumi, e ele passa a vigorar no 2º ano até o 1º ano do meu sucessor. E eu, quando assumo, eu assumo um PPA feito pelo antecessor, tá? O que acontece? Eu já assumo com um orçamento aprovado, e foi aprovado de acordo com, tá? O PPA do meu antecessor e o meu governo, para fazer os próximos anos. Aí sim eu já elaboro o meu PPA. Muito embora, no meu 1º ano de governo, eu ainda respeito, para efeito de LDO e LOA, ainda respeito o PPA do meu antecessor, tá? Então, tá aí, né, o PPA. Espero que vocês tenham captado, né? É uma lei que estabelece um plano de trabalho de investimento, quer dizer, despesa de capital, aumento de patrimônio público. Ele tem uma abrangência de 4 anos. Ele é feito no 1º ano do mandato, tá? Quando eu assumo, e ele precisa ser remetido para o Legislativo até o dia 31 de agosto. Então, esses são os detalhes do PPA. Ok? Então vamos ao próximo marco legal.